Eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. E então, se você pode, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Eu vou ler no telão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Eu estou um pouco de rinite aqui, então eu prefiro ler no telão. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, repita comigo, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem você. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, repita essa frase, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Preste atenção, volta lá por favor. Olha o que Deus falou para ele, no versículo 9, por favor. Isso, 9, isso. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 10, por favor. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, repita comigo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor, essa tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos desse homem, o maior profeta do Antigo Testamento, possa nos inspirar, nos alertar e nos direcionar diante dos desafios que nós enfrentamos dentro desse tempo, na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gostaria de conversar com você justamente sobre as fases da vida desse homem chamado Elias. E eu queria usar como tema dessa nossa conversa aquela frase que diz: não tema, porque nós vivemos num tempo onde estamos sujeitos a sermos dominados pelo medo. Existem necessidades intrínsecas humanas, existem alguns que são os maiores medos da humanidade: o medo de não conseguir subsidiar o sustento da sua prole, o medo do fracasso, o medo de alguma forma de algum perigo. E diante disso, algumas pessoas elas são paralisadas pelo medo. E quando o medo ele se apresenta de uma forma muito intensa nas nossas vidas, nós somos tentados a nos colocar numa zona chamada zona de conforto. Só que a zona de conforto ela não gera crescimento.
A zona de conforto, ela não aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa fé, a nossa espiritualidade. A verdade é que nós somos aperfeiçoados exatamente quando vivemos na pressão, quando estamos sujeitos às pressões da vida. A nossa fé, ela é acrescida exatamente diante da impossibilidade. Porque quando tudo está bom, não há necessidade de se ter fé. É exatamente diante do impossível que nós vamos precisar, Rodrigo, viver e depender de Deus. E esse contexto aqui fala sobre esse profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias. Elias, ele tinha um ministério profético no período em que Acabe e Jezabel eram reis da nação de Israel. E para você entender, o ministério profético na Bíblia é um ministério de denúncia. Não é um ministério que fica dizendo, eis que te digo, para todos os lados. É um ministério de denúncia. Você vê aí o pastor Silas Malafaia, você pode gostar ou não gostar dele, é uma outra coisa, mas ele tem denunciado e de alguma forma ele vai pagar as consequências por isso. Elias, ele morreu. Eliseu também. Isaías foi cerrado ao meio, porque de alguma forma denunciou aquilo que aos olhos dele estavam errados. Eu entendo que existem muitos excessos, mas dentro de tudo que é dito, existe também algumas coerências. Então, nós estamos falando de um profeta aqui que resolveu se colocar numa posição de denúncia. Ele foi à frente do rei Acabe e ele disse, olha, o que você está fazendo é inadmissível aos olhos de Deus. Então eu quero dizer para você que não vai chover, ou seja, que vai vir um tempo de crise a partir de agora, pelo que você está fazendo. E ele bancou aquilo que ele disse, não vai cair água a partir de agora, enquanto eu não declarar. E depois que ele falou isso, irmãos, você sabe o que aconteceu? Pergunta para quem está no salão, o que aconteceu? Pergunta. Ele ficou desesperado, porque agora colocaram uma foto dele em todos os lugares de Samaria, procurado. O pessoal colocou uma recompensa para arrancar a cabeça dele. Acabe colocou uma recompensa e ele fugiu. E a Bíblia fala que Deus disse para ele, olha, você precisa ir imediatamente para o leste do Rio Jordão, porque lá tem um ribeiro de Querite e você vai beber da água desse ribeiro e eu vou enviar corvos para que levem pão e carne para você. Às vezes, nas nossas vidas, pastor Glautinho, Deus nos isola, Deus nos tira do meio do ajuntamento para que de alguma forma a gente possa somente depender dele, Rodrigo. Para que a gente possa tão somente acreditar e confiar que ele é o Deus da nossa provisão, o Deus Jirê das nossas vidas. E parece que Deus é especialista, Lauro, em somente mandar a provisão nos 45 minutos do segundo tempo. É quando a gente acha que não tem jeito, é quando a gente acha que acabou, é quando a gente acha que não tem mais tempo, que Deus manda, não uma água ser enxuvarada, Ele manda um conta-gotazinho para refrigerar. É um algodãozinho molhado na boca, porque enquanto a gente está vivendo um tempo de deserto, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo lixados para que aquilo que Ele tem para as nossas vidas possa acontecer. O Senhor, Ele tem muitos nomes, Rafá, Jirê, Shalom, Adonai, Sabaô, mas em Apocalipse diz que dentre muitos nomes que o Senhor tem, o nome dEle é fiel. E Ele é fiel para cumprir toda a palavra deliberada a nós. O problema é que quando estamos vivendo esse tempo de deserto, esse tempo onde somos tirados da zona de conforto, esse tempo onde é tirado das nossas mãos o controle de tudo, e todo mundo gosta muito, Max, de estar no controle. Eu quero ter o controle dos filhos, eu quero ter o controle das finanças, eu quero ter o controle da saúde, eu quero ter o controle dos problemas da família. Na verdade, eu quero estar no controle de tudo, mas ninguém tem controle sobre tudo, só Deus. Nós controlamos algumas coisas, e para aquilo que controlamos, deixamos de lado, Fabiano, e resolvemos controlar aquilo que não nos cabe, aquilo que nós não podemos controlar. Você não pode controlar se vai chover, se vai fazer calor ou se vai fazer frio, mas você pode controlar o tipo de roupa, o tipo de vestimenta que você vai utilizar diante de uma previsibilidade daquilo que vai acontecer.
Você não pode controlar a reação das pessoas, o que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas falam de você, o que as pessoas fazem com você, mas você pode controlar de que forma você reage a isso que as pessoas fazem, falam ou pensam sobre você. Mas a gente quer controlar os outros. E a gente se esquece que nós temos o poder de controlar a nós mesmos. A Bíblia fala que Elias, ele foi para aquele ribeiro. Deus mandava o corvo, que é um animal carnívoro, mandar carne para ele. E o corvo ia todo dia, pão e carne, e água. Então ele acordava de manhã, graças a Deus, mais um dia. E a cabeça dele é prêmio. E ele tranquilo, lavava o rosto, bebia água, tomava café da manhã, pão e carne todo dia. Até que de repente o ribeiro secou. Diga, o ribeiro secou. E a Bíblia fala que Deus mandou ele para aquele lugar. E Deus disse que ia prover na vida dele. E de repente ele não recebeu uma palavra de Deus para dizer que ia chover, mas o ribeiro secou. Eu pergunto para você, Deus é poderoso para fazer com que o ribeiro continue jorrando água, mesmo na seca, sim ou não? Para que Deus arrumou aquele problema de fazer com que o ribeiro secasse? Não estava tão bom o negócio, ele já estava sentenciado à morte, mas parece que Deus é especialista, Vitor, em dificultar ainda mais a nossa vida. Eu não sei você, pastor Fonseca, mas eu tenho que falar. Sabe, Marcelo, às vezes eu olho, eu falo assim, Senhor, pelo amor de Deus, parece que o Senhor gosta de alguma forma tornar a minha vida mais difícil. Porque às vezes eu dou uma olhada para um lado assim, e eu vejo a vida de uns irmãos tão fácil, tão tranquilo. Pô, na vida de fulano é tão fácil, na vida de ciclano as coisas acontecem tão de repente. Agora na minha vida tudo é tão difícil. Quem já teve essa impressão aqui? Quem já teve? Tem coragem de dizer, eu já tive essa impressão. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Parece que Deus gosta de me botar sempre no fogo. Parece que eu estou sempre enrolado naquele jornal e colocado dentro do forno. E eu não entendo, Senhor, por que é essa pressão toda? Por que é tanta luta? Por que é tanta dificuldade? E aí a gente está a um passo a gente se deformar e falar, meu Deus, eu não preciso disso. Caramba, que loucura, para que isso? Meu Deus, por que isso? E a gente começa a buscar respostas de perguntas que nós temos, para de alguma forma entender o que Deus quer com isso, aonde que Ele vai chegar com isso. Mas a gente não vai ter todas as respostas, querido, diante de coisas que acontecem que nós não temos o controle. E a Bíblia fala que a água secou, e quando a água secou, é como se Deus dissesse para ele, você já se acostumou aí, você já está na zona de conforto, mas para aquilo que eu tenho para a sua vida, eu preciso colocar você em crise novamente. Eu preciso novamente que de alguma forma uma nova versão sua possa surgir. E de que forma eu saio da zona de conforto? É justamente entrando em crise, é justamente vivendo as impossibilidades da vida. E Deus disse para ele, sai daí agora e vá para a cidade de Sarepta, que eu já ordenei a uma viúva, pensionista do Tribunal de Contas, Marcelo. Ela é viúva do Tribunal de Contas para sustentar você. Aí ele falou, agora sim, agora vai ser só vitória. Diga, só vitória. Vitória. Ele não tinha nada, ele estava desesperado. Quando ele chegou lá, meu irmão, respeitosamente, aquela velha não tinha nada, ela estava pior do que ele. E Deus falou, eu já dei ordem a ela. A mulher nem sabia de nada. A mulher estava catando 2 gravetos para fazer um pedaço de bolo para ela, para o filho, e para depois eles morrerem. A mulher não tinha nem mais esperança. Que loucura é essa? Como é que Deus, começa a mover essas peças dessa maneira? O que Deus queria com isso? Diz que uma viúva ia sustentar. A viúva não tinha nem para ela. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Mas os caminhos de Deus não fazem sentido. Paulo fala, quem compreendeu a mente do Senhor em Romanos 11? Quem que compreendeu a mente do Senhor? Quem que é capaz de compreender a mente dele?
Quem que é capaz de ser o seu conselheiro? Quem que falou assim, Deus, é melhor o senhor fazer isso, é melhor... Quem foi o seu conselheiro? Quem deu alguma coisa para ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não adianta a gente querer entender Deus, querido. Não adianta a gente querer de alguma forma colocar ele na parede. E tem aqueles que, de alguma forma, diante das pressões, Arquimedes, eles querem, como se pudessem, Anselmo, colocar Deus na parede. Porque nem sempre Deus fala. E às vezes a gente está tão desesperado diante do deserto que a gente está vivendo. E a gente, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí a gente vai naquela vigília. Aí Deus fala com a pessoa de um lado, fala com a pessoa do outro. Aí você levanta a mão. E aí você procura a pessoa no final, ora por mim. A pessoa ora por você. Aí você vai na irmã do coque, ela ora por você. E aí ela diz, não tenho nada por irmão. Será que Deus está de mal comigo? Aí a gente fica louco. Aí a gente vai pro tudo ou nada. A gente vai pro all-in, Marcelo. Agora ele vai falar. A gente pega a palavra, porque a palavra é de Deus vai falar comigo. A gente, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Se você já fez isso, não ria, por favor. Exterminarei toda a tua descendência na terra da repreendida. Amarrado, em nome de Jesus. Senhor, fala comigo. Não é desse jeito. Aí você tem uma decisão para tomar. Aí você fala assim, Senhor, até quarta-feira. Aí Deus está lá de cima, não tenho nada com isso não, meu irmão. Até quarta-feira. Seu tempo não é o meu tempo. Você se move no Cronos do relógio. Eu me movo no Kairos. Aí você, até sexta-feira, Senhor. E Deus está assim lá de cima, pode ser terça, pode ser sexta, pode ser quarta, porque aquilo que para você é tempo, para mim é tratamento. Aquilo que para você é deserto, para mim é processo. Aquilo que para você é fogo, para mim é purificação na sua vida. E a Bíblia fala que quando ele chega lá e fala para ela, só pode arrumar um pouco de água, eu estou cheio de sede. Ela fala, tudo bem, eu posso te arrumar água. Aí ela vai, quando ela sai, ele fala assim, traz também um bolo para mim que eu estou morrendo de fome. Ó, a água eu até posso te dar, mas bolo eu não tenho. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite que eu vou fazer um bolo para o meu filho, para mim, para que a gente possa comer e depois morrer em paz. Porque acabou tudo. E é exatamente quando a impossibilidade humana chega que Deus pode operar de uma forma sobrenatural. É quando, Fran, você acha que não tem mais tempo, que não tem jeito, que acabou, que as circunstâncias são adversas, mas esperando, confiando e dependendo de Deus, que Deus surpreende, que o milagre acontece, que você testemunha da bondade, do favor, das misericórdias dele sobre a nossa vida. É quando você não pode mais fazer nada, que ele fala, agora que todas as alternativas, que todas as saídas suas se cessaram, que eu vou operar e eu vou fazer segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, segundo os planos e propósitos que eu tenho para você. É exatamente quando não tem mais jeito, quando não tem mais tempo, quando acabou. O Hugo está aí, cadê o Hugo? Levanta a mão, Hugo. Hugo, levanta a mão, cadê ele? Está por aí. O Hugo está ali. Olha lá, o Hugo está lá. 3 meses atrás, a mãe me procurou desesperada. Desesperada, irmãos. Desesperada. O menino começou a cansar, subia uma escada, ficava cansado. Qualquer coisinha, andava um pouquinho, ficava cansado. A esposa grávida, um barrigão danado. E aí, de repente, o Hugo vem e fala assim, eu estou cansado, pastor. Aí vai na emergência, os médicos procuram um hematologista. Aí o hematologista pega o sangue e diz o seguinte, olha, a notícia não é boa. Sabe? Aquele momento em que o chão abre. A mãe, Cristina, me procurou na igreja. Disse, o pastor só está na igreja. E ela veio desesperada. E eu falei, eu estou aqui, minha irmã. E ela veio, pastor, o meu filho tem quantos anos, Hugo? Você? Sua idade? 28 anos. 28 anos. E aí a Cristina fala assim, meu filho está com leucemia, pastor. Meu Deus, é aquela palavra que ninguém gosta de falar. É aquela palavra que quando você fala, dormência na hora. É o câncer. Você fala, meu Deus, acabou.
O filho na barriga. Eu não vou nem ver meu filho nascer. Eu não vou nem apresentar o meu filho na igreja. Eu não vou nem ver o meu filho crescer. E os médicos dizem, a situação é difícil. As taxas dele, o mínimo que pode chegar a uma pessoa é 6 mil. A dele chegou 3 mil. Começou a ter sangramento na boca. Os órgãos começaram a entrar em colapso. E aí os médicos disseram, a situação é muito grave. É quando ninguém mais pode fazer nada, que Deus fala, eu faço quando ninguém mais faz. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A igreja se mobilizou, começaram a doar sangue, 50 bolsas de sangue, todo mundo mobilizado em oração. A mãe desesperada, ele internado no Rio de Janeiro, fazendo quimioterapia, de repente fazem mais um exame. E as taxas do U começam a subir. Aí os médicos, isso não é normal. Peraí, olha, não vamos ficar tão otimistas. Isso não é normal. Nós não sabemos o que está acontecendo. Os médicos não sabem, mas nós sabemos, porque nós cremos e confiamos no Senhor. Toda impossibilidade é palco para um grande milagre de um Deus Todo-Poderoso. A última conversa que eu tive com ela, ela veio na igreja. Ela fez questão. Ela falou, o senhor está na igreja? Eu falei, ô minha irmã, tudo bem? Pode falar. Eu preciso falar pessoalmente. E sabe por quê? Porque quando ela trouxe a tragédia, quando o chão se abriu, ela veio pessoalmente. Ela falou, eu preciso ir pessoalmente. E ela veio, olhou nos meus olhos e disse, os médicos liberaram, vão continuar acompanhando, mas a medula voltou a funcionar. É quando você não pode, que você fala, as minhas forças, a minha influência, o meu dinheiro, o meu poder, tudo em mim, já não pode mais fazer. Que Deus diz, agora sou eu que faço, agora sou eu que opero. Porque Ele faz o que ninguém faz. Ele contraria a lógica humana, Ele deixa os médicos baratinados. Ele mostra que o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. E aqui, Elias simplesmente resolveu liberar uma palavra profética para ela, dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, faz o que eu estou falando. E são em momentos como esse que nós precisamos entender que tudo que Deus quer de nós é que a gente possa obedecer a Ele. E às vezes a gente quer buscar saídas e alternativas em situações e em lugares. Às vezes a gente quer de alguma forma do nosso jeito, da nossa força, da nossa maneira. E a Bíblia fala que ele disse para ela, não tema, não tenha medo. E ela fez o bolo. E por confiar em Deus, por confiar numa palavra profética, a Bíblia fala que não faltou o azeite na botija. E não faltou a farinha que estava na panela até que voltasse a chover. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus colocou Elias numa crise ainda maior para operar um milagre sobrenatural na vida de uma outra pessoa. Às vezes é assim que acontece na nossa vida. Deus permite que lutas e dificuldades que nós passeamos possa de alguma forma ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu não estou dizendo que Deus de alguma forma faz com que coisas ruins aconteçam para que coisas boas possam acontecer, porque Ele não precisa disso, mas Deus usa o que tem. Se você viveu um adultério no seu casamento e foi muito difícil esse adultério, tenha certeza do que eu vou falar. É exatamente nessa área que Deus vai usar você em favor de outras pessoas. Porque você tem autoridade, você tem legitimidade. E é isso que acontece no Amós. Quando pessoas vão a esse encontro e lá testificam de testemunhos de pessoas que viveram situações difíceis da vida, mas através da graça de Deus conseguiram ser trazidas de volta. Porque a graça de Deus, ela é poderosa e ela está disponível a nós. É claro, Flávio, que nós, me presta esse cabo aqui, que nós achamos sempre que é o fim. E eu quero fazer uma citação do Francis Chan, que disse que a existência é como esse cabo aqui, que eu acredito que tem uns 5 metros, vamos imaginar.
A existência humana é como esse cabo aqui. E a nossa existência aqui na Terra é exatamente do tamanho dessa partezinha azul. Quantos estão vendo essa parte azul? Levanta a mão. Você está vendo essa parte azul? E a gente acha que essa partezinha que a gente passa aqui na Terra é exatamente tudo o que a gente vai viver. Mas além dessa parte pequena, azul, incomparável a ela, existe toda essa parte preta, que é eterna, que não tem fim. E a gente reduz a nossa vida a esse pedacinho, achando que a nossa vida se resume somente a isso. Quando na verdade existe uma vida eterna além dessa. E a Bíblia fala em Hebreus que o homem está determinado a uma só morte, e depois disso segue o juízo final. E a pergunta que eu me faço é: qual é a mensagem que eu estou passando? Diante da forma como eu estou lidando com as impossibilidades. Porque que Deus dê muitos anos de vida a Cristina, que é a mãe do Hugo. Mas eu tenho certeza, Cristina, que no dia em que você tiver um encontro com Jesus, as pessoas vão dizer, e o Hugo também: a minha mãe foi uma mulher que teve fé, que creu contra a esperança, que quando os médicos disseram que acabou, ela disse: a última palavra vem de Deus. Foi uma mulher incansável, que decidiu não entregar os pontos, mesmo quando tudo dizia que não. E você? No dia da sua partida, o que dirão sobre você? Os seus filhos vão dizer: o meu pai foi um homem que... pontinho, pontinho, pontinho. A minha mãe foi uma mulher que... pontinho. A minha mãe foi uma mulher que... pontinho. A minha mãe foi uma mulher mediana. O meu pai foi uma pessoa alienada. Sabe aquela... café com leite. Diga, café com leite. Café com leite. Se você gosta, que bom. Mas café com leite no jogo da brincadeira, o Tito, ele tem 7 anos. Os mais velhos ficam brincando, Marcelo. Os mais velhos ficam brincando. E às vezes a gente está no aniversário, ele quer brincar com os mais velhos, de 12, de 13. Aí os mais velhos falam: não vai brincar. Aí eu vou lá e falo: deixa ele brincar. Ele vai ser café com leite. Aí as crianças estão brincando coordenadas, sabendo, e o Tito está indo sem saber. Estão indo para cá, ele vai para cá. Está indo para lá, e o Tito vai para lá. Porque ele é café com... Tem gente que é café com leite na vida. Café com leite, Zé. Ainda não mostrou para que veio. Vive na zona de conforto. Não, é melhor estar aqui porque, sabe, eu não quero. Não cresce. Não evolui enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, enquanto esposo, enquanto profissional. E ó, escuta o que eu vou dizer para você: ninguém cresce no conforto, porque crescer dói. Diga, crescer dói. Existe, se tem algum ortopedista aqui, né? Aquela dor chamada dor do crescimento. As dores nas pernas, né? A criança tá pequena, aí começa a sentir dor, aquela dor terrível. Aí leva no médico desesperado. Aí o médico examina e fala assim: ah, essa aí é a dor do... Quem quer a dor do crescimento, diga glória a Deus. É isso aí. 3 ou 4 pessoas. Nossa. Será que tem um jeito de crescer sem dor? Será que tem um jeito, de alguma forma, de conquistar a coroa sem sofrimento? Porque Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Então, a vida é um combate, Fonseca. E Paulo não diz que lutou. Paulo não diz que combateu. Ele diz: combati o bom combate. Então existem várias formas de combater o combate. Talvez você esteja combatendo o mau combate. Ah, eu vou dar um soquinho aí no Satanás. Irmão, tem que botar a faca nos dentes, tem que ir para dentro mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que entender que vai doer. É como quando você sofre um acidente de moto e aí você para lá no UPA, né, meu irmão? Aqueles enfermeiros brabos do UPA já fica assim: opa, deixa esse comigo que eu vou pegar aquela estopa. E aí pega aquele líquido satânico, né? Vermelho. Como é que é o nome daquilo, Fabiano? Aquele líquido lá que os caras esfregam mesmo. É o iodo? Meu sangue de Jesus. Ela é a baba de Satanás. E o cara esfrega aqui. Pelo amor de Deus. Mas
se não limpa, se não arder, não cura. Se não limpar, não cura. E às vezes a gente precisa passar por isso. A gente precisa ser esfregado. Às vezes a gente quer esconder a ferida. Aquilo infecciona. A gente precisa sair da zona de conforto. E eu quero convidar você para sair dessa zona de conforto, para um crescimento, para viver um novo nível. Qual é a zona de conforto que você está na sua vida? Quais são os medos que paralisam você? Eu poderia citar muitos testemunhos de irmãos que estão aqui, que viveram impossibilidades, que viveram frustrações, que de alguma forma tinham tudo para desacreditar, inclusive na instituição casamento. Mas decidiram, Marcelo, acreditar a despeito de situações que aconteceram. Sabe por quê? Porque no final tem a ver não com quantas vezes a gente se decepcionou, se feriu, se machucou, e sim com não desistir. Então não desista dos sonhos que você tem. Mesmo que dentro do processo as lutas e dificuldades façam que de alguma forma você possa se esquecer daquilo que Deus prometeu a você. Porque o deserto às vezes faz a gente se esquecer da promessa. Às vezes o choro, a lágrima embaça o nosso olhar para a visão da promessa de Deus. Mas o que vale é o final das coisas, não o princípio delas. Porque o que realmente importa não é como começa, e sim como termina. Então eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que de alguma forma você fechasse os seus olhos e que você avaliasse a sua vida. Se você está vivendo uma vida perfeita, se você está satisfeito, satisfeita e feliz, glória a Deus. Mas se de alguma forma você entende que você precisa viver um nível novo de crescimento, essa palavra é para você. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, e se você entende que você precisa viver um outro nível, talvez a sua vida seja como alguém que está na praia do Forte em Cabo Frio, com água apenas nos artelhos, quem sabe com água simplesmente nos joelhos, diante de um mar, de um oceano inteiro onde você pode mergulhar, onde você pode desfrutar e experimentar de coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas você se contentou com viver no natural, mesmo entendendo que existe um sobrenatural. Talvez você tenha se contentado com o ordinário, mesmo entendendo que existe o extraordinário. E o extraordinário, ele acontece dentro do ordinário, quando a gente decide. Porque Deus resolve agir exatamente quando as nossas necessidades, as nossas possibilidades, elas acabam. É quando o homem não pode mais, que Deus, ele resolve operar e mostrar que ele é Deus, que ele contraria a lógica, que ele faz o que ninguém faz. É muito bom ouvirmos testemunhos de pessoas, mas quem sabe chegou a hora de você viver o seu próprio testemunho, de você poder contar a sua história. E ninguém quer contar a sua história, porque para você ter um testemunho para contar, você tem que ter vivido no limite, na pressão, na dor, no sofrimento. Mas a mão de Deus não mata. O que mata é a mão do diabo. E quando a gente está na mão do diabo, ele mata, ele rouba, ele tira os sonhos. Mas Deus não. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E eu quero declarar sobre a sua vida os sonhos de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida um romper, para que você possa viver o que você ainda não viveu, para que você possa experimentar aquilo que ainda você não experimentou da parte de Deus. Porque a palavra declara que para caminhar com Deus, você precisa experimentá-lo. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. É impossível dizer que o Senhor é bom sem antes prová-lo, sem antes experimentá-lo. E eu quero, no nome de Jesus,
declarar sobre a sua vida que você vai experimentar da bondade do Senhor, que você vai provar que Ele é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém. Se essa palavra falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente, nós não temos tempo, mas se foi com você que Ele falou, se o seu coração aquecia e de alguma forma você entende que você precisa romper, viver um nível novo, sair dessa zona de conforto, levante suas mãos aos céus em nome de Jesus, em sinal de rendição. Pai, onde houver uma mão erguida aos céus, reconhecendo a total dependência do Senhor, dizendo: eu estou aqui, na força do meu braço eu não consigo, eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza desse homem, dessa mulher. Pai, eu declaro no nome de Jesus que o Senhor possa forjar, provar, mas também aprovar esse homem e essa mulher. Eu declaro que os planos e projetos de Satanás e os seus demônios não terão validade sobre a sua vida, não terão validade sobre a sua casa, sobre a sua família, porque fiel é o Senhor e melhor é o final das coisas do que o início delas. Eu declaro sobre a sua casa o cuidado de Deus, assim como Ele fez na vida daquela pobre viúva que estava sem esperança. Deus fará, assim como fez na família do Hugo, fará na sua vida, fará na sua casa, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos prediletos. E a Bíblia fala que quando Ele entregou o seu único filho, decidiu entregar por você. Pai, em nome de Jesus, renova as forças daquele que está cansado, põe de pé aquele que está caído, segura na mão e renova, Senhor, a esperança, sendo âncora na vida de homens e mulheres que estão aqui. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida: não tenha medo, porque o Senhor Jeová Sabaoth não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus e por certo se levantará. Eu declaro o extraordinário de Deus dentro do ordinário. Eu declaro o sobrenatural de Deus acontecendo e surpreendendo você dentro do natural. Se levante e declare viver aquilo que Deus tem para você. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje seja uma semana de sermos preparados, forjados, amadurecidos no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, vai em paz, valeu!